E nós, do Acla, a gente quer fazer diferente. A gente quer transformar não só o nosso canto, mas toda a orla da praia, que as pessoas possam caminhar com segurança e vir até o nosso canto. A nossa idealização de uma cidade é uma cidade caminhável, então uma cidade que tu consegue fazer tudo próximo, que isso a gente já tem essa oportunidade aqui, para que as pessoas queiram passar pela nossa cidade e ficar. Eu venho correndo até o Acla e volto correndo para casa. Isso é estilo de vida, porque eu poderia muito bem correr a orla toda de Itapema, como eu já fiz muitas vezes, ou caminhar. Então, assim, esse estilo de vida me fez vir para Porto Belo. E olha a loucura. Empreender já é desafiador. Agora, imagina fazer isso sendo mulher, construindo algo do zero e ainda apostando numa cidade que está em plena transformação. No episódio de hoje do PaxCast, a gente conversa com Patrícia Dias, uma grande parceira nossa, empresária e sócia do Acla Beach Garden. Patrícia, seja muito bem-vinda ao PaxCast. Muito obrigada, é um prazer imenso. Paty, então antes da gente entrar nesse episódio, nessa temática hoje que envolve grandes feições, que é empreender, ser mulher e investir em uma cidade que começou a crescer há pouco tempo. Quem é Patrícia Dias? Bom, Ana, Patrícia Dias é uma mulher, empresária, filha mais velha de 5 irmãos, mãe. Mas mais que tudo isso, é uma pessoa que não ficou estática, não parou. Ela quis seguir, ela quis empreender, ela quis viver, e é o que eu faço até hoje. Quando tu diz que ela não parou, né? Conta um pouquinho dessa história, porque tu também já foi corretora. Tu age como meio corretora também. Eu tenho Cresce, mas eu não consegui me desenvolver muito na questão da corretagem por alguns motivos, enfim, mas eu tenho Cresce. E o que era a Patrícia, como ela vivia antes de vir para Porto Belo, antes de empreender, antes de estar aqui no nosso litoral? O que ela fazia? Então, eu sou de Blumenau, natural de Blumenau. Comecei a minha trajetória de trabalho cuidando do bar junto com meu pai. Meu pai era dono de bar, né? Então, com 12 anos eu já tinha essa função de estar dentro de um bar. E, obviamente, depois começa toda a tua história de trabalho. E depois de 38 anos eu vim para o litoral. Vim trabalhar com banco, vim empreender com indústria de pescados, fui ser consultora. Consultora do quê? Consultora financeira e comercial, na parte de indústria de pescados, indústria de alimentos. E aí a gente acaba abrindo, né? Quando você se entende e você percebe que você estar para servir, então você acaba abrindo esse teu leque e vai trabalhar com consultoria para algumas frentes de negócio. E foi o que eu fiz nesse tempo, né, de alguns anos, 12, 13 anos para cá. Em que momento tu falou ali, né? No momento que tu se descobre, em que momento tu se descobriu parar de ser uma prestadora de serviços, trabalhar no bar do seu pai, trabalhar como consultora, trabalhar em indústria de pescado para querer abrir algo próprio? Ô, Ana, isso é muito interessante de falar, porque assim, ó, quando você é consultora, você pega o sonho dessa empresa, ou desse negócio, ou dessa pessoa que quer melhorar o seu negócio, você vive um sonho que não é seu. Você vive um sonho de uma outra pessoa. E você tem que cuidar e deve cuidar daquele sonho como se fosse seu. Só que em algum momento você vai entregar ele. Diante de uma consultoria bem feita, diante de números de projeto. Então, quando você entrega, foi. E chegou no momento que, diante disso tudo que eu vivi durante anos fazendo essas consultorias e vivendo essas histórias, eu queria ter o meu negócio para poder colocar minha energia, tudo aquilo que eu me entregava para os demais, no meu negócio. Por isso nasceu o Acla. O Acla ele veio dessa história, obviamente, de uma história um pouco mais profunda entre eu e a Sara, de uma mudança de vida que aconteceu, que, enfim, na época não era o que era esperado, mas hoje eu entendo que tudo teve um propósito. Então, o Acre veio com essa força de querer empreender e colocar tudo aquilo de ensinamento dentro do que era o meu sonho. Colocar a minha força, a minha cultura, meu trabalho. E por que foi o Acla?
O Àcala, para quem não sabe, é um dos melhores restaurantes que a gente tem aqui em Porto Belo, no Perequê. É um frente mar, pé na areia, um lugar. Eu propriamente digo é onde eu vou casar, o lugar é maravilhoso. Mas por que que você decidiu abrir o Àcala? Por que que foi um restaurante, um gastrobar e não, sei lá, um outro bar em algum outro lugar ou uma indústria de pescados própria, ou uma loja de roupa, ou uma imobiliária, não sei. Por que que tu decidiu ir para essa parte de gastronomia e entretenimento? Ana, a minha família é uma família da gastronomia, né? A minha irmã, enfim, tem restaurante Blumenau bem conceituado. A Sara, que é minha sócia, é engenheira de alimentos. Então a gente estava muito envolvida. E, e dentro da consultoria, prestando, né, dando todo esse suporte também para indústrias voltado ao alimento, e a Sara, com toda essa parte do conhecimento dela, quando surgiu a oportunidade do terreno frente mar, e a gente entendeu que ali poderia ser um negócio extremamente rentável, não só como restaurante. Como eu te falei, a gente estava passando por um momento da nossa vida onde a gente queria estar num lugar onde a gente pudesse trazer as famílias, viver a família, que é muito a Patrícia e também a Sara. E o Acla, ele nos trouxe isso, porque ele não é só um restaurante. O Acla, hoje, ele é um sentimento muito forte. E para que isso pudesse acontecer, a gente estudou todo o mercado, obviamente que era um mercado que, se a gente fosse olhar, é um mercado em crescimento, ainda está em crescimento. Mas há 5 anos atrás, era uma loucura? Era, possivelmente. Mas o que a gente viu naquele lugar foi algo surreal. Fora, sai da caixa e olha. Há uma oportunidade? Há. Num lugar, num canto da praia onde não existia nada, nada. Por não ter nada foi que nos fez e nos deu coragem de fazer. Para que as pessoas não precisassem pegar uma 101 e ir até numa outra cidade próxima para viver o que a gente tem no Acala hoje. Voltado à família, voltado ao negócio. Obviamente também, né, empreender de uma forma diferente, trazer para o Acla tudo aquilo que a gente fazia para os outros locais na consultoria. Entender que o nosso local, além de ser a nossa casa, que as pessoas nos escolhem para estar ali, sentir aquilo que a gente sente todos os dias, pelo menos é o que eu sinto todo dia, que é o meu lugar. E, assim, esse estudo de mercado que vocês fizeram, o que que vocês viram de deficiência para então construir isso do Àcala? Vocês já queriam uma parte de alimentos, queriam algo de alimentos. Mas então por que que foram para um restaurante? Ou não, talvez um. Hoje em dia tá bastante esses restaurantes que fazem a marmitinha. Por que que não foi a marmita? Por que que foi um restaurante no Frente Mar ali? E quais carências da nossa cidade fizeram que o Àcala fosse quem ele é hoje? Por que que essa essência toda que tu fala de sentimento, de amor, de trazer as famílias, foi colocada ali no Àcala? Aonde que estava faltando essas peças? Claramente em muitos lugares, porque há 5 anos atrás Porto Belo não tinha nada, e isso a gente vai falar ao longo aqui do episódio, mas como é que vocês fizeram esse estudo para chegar no objeto final do Àcala? Ana, o Acla, ele foi estudado de uma forma muito profunda. Nós viajamos a nível Brasil, eu e a Sara, a gente foi conhecer alguns restaurantes Quais e restaurantes? Toca do Iam Morcego voltar. é um deles. Que fica enfim, no Morro de São Paulo, né? Aham. Mas o que acontece? A gente conhecia também muitos restaurantes, mas existia uma deficiência muito grande, que era a questão de você ir num lugar onde você pudesse ficar o dia todo e não precisasse comer e ter que levantar e ir embora. O Acla, você não vai lá, senta, come e vai embora. Ele te abraça como uma família porque é o jardim ao meio de um espaço da praia, a areia, árvores, o passarinho, e você sente isso. Por isso que eu te falo que o Acla é sentimento. Então, quando a gente observou aquele lugar, pé na areia, frente mar, as árvores, foi fácil? Não foi. Foi muito difícil, né? Por diversos motivos, assim. E não vamos falar aqui na questão do empreendedorismo da mulher em si, porque você tem que ter muita força para querer. Nós demoramos 2 anos para conseguir inaugurar. Talvez em outros momentos poderia ter desistido na metade, porque tem várias situações aí no meio, né? Mas nós acreditávamos. A Sara, ela estudou muito a questão das pessoas, do cliente.
O brand foi muito bem desenhado, então a gente seguiu literalmente aquilo que nós estudamos para que pudesse dar certo. Não foi um sonho, vamos fazer e não estamos... Vamos ver o que vai dar. A gente não pode ir no que vai dar, a gente acreditou. E esse acreditar fez a gente chegar onde a gente chegou. A gente estuda o Acla todo dia, a gente está presente no Acla todos os dias, a gente vive o Acla. Eu acho que esse é o maior diferencial para você chegar com o que a gente chegou hoje, de ser conhecido e reconhecido. É o que eu falo assim, às vezes para a Sara, eu digo, nossa, Sara, você consegue perceber que a gente conseguiu? Só que isso não nos deixa tranquilas, porque é um aprendizado todo dia, é um fazer todo dia. Pessoas. E a prosperidade, ela vem disso, do cuidar das pessoas. A Patrícia, ela tem muito essa questão da gestão de pessoas. Mais do que tudo, para mim, são pessoas. E quando eu falo pessoas, além dos meus colaboradores que estão, são os clientes que vêm até nós. Porque quando você observa esse sentimento que as pessoas estão ali, vivendo aquele momento, sem ter pressa de ir embora, porque eles saíram das suas casas, dentro de apartamentos, dentro de, às vezes, de locais onde não tem esse cuidado. Então, o maior prazer para mim é ter sido escolhido em algum momento para as pessoas visitarem a minha casa, que é o Acla. E eu abro a porta, as pessoas vêm e ficam conosco o dia inteiro. Realmente. Isso é algo que para mim é surreal, porque o que mais importa para mim? A família. A família bem estruturada, a família junto numa mesa é o que importa. A minha família é eu e minha filha. A minha família é o Acla e os clientes e as pessoas que estão ali. Então isso é o que me dá o maior prazer. Daqui a pouco ela tá chorando aqui. Mas isso a gente sente porque a gente é frequentadores assíduos do Acla, né? Tanto que quando a gente vai com algum cliente é diretamente no Acla, almoço com corretores é no Acla, a Pax está presente com ativações dentro do Acla, né? E não é só porque é um restaurante frente mar com uma gastronomia excepcional, mas é porque a gente vai lá, a gente é recepcionado por todos os garçons, pela recepcionista, pelo nome, né? A gente vai lá, a Paty, ou ela tá nas mesas, ou ela tá organizando um show que tá acontecendo. Ou tá na cozinha. Ou ela tá na cozinha fazendo a comida que a gente vai comer, né? Então a gente sente esse carinho em todos os aspectos do Acla. Mas como é que foi, Paty, com você e com a Sara terem definido um branding tão forte pro Acla? Porque quais são as características que vocês defendem ali dentro? Por que o Acla hoje tem essas cores, né? Ele é no rosado, ele tem o laranja que combina com o laranja da Pax, tem essas cores mais naturais, o verde também, tem a flor. Então, como é que foi criar tudo isso para que combinasse com o lugar que vocês estavam fazendo e que atendesse ao público-alvo de vocês? Foi muito... É muito engraçado falar sobre isso, porque antes de ser o Acla, nós tínhamos um outro nome, que é a razão social do Acla, né? Que se chama Manaô. Verdade. No contrato social, nós temos o Manaô. O que é Manaô? Manaô, em havaiano, significa sentidos, os 5 sentidos. E nós queríamos trazer os 5 sentidos para o Acla. Então, nós tínhamos o nome de Manaô. Nesse meio do trânsito ali, de transformar, nós fomos para o Acla, que traria algo mais feminino. Então, a gente manteve o Manaô na razão social para trabalhar os 5 sentidos, e o Acla, algo mais feminino, porque a gente queria trabalhar dentro do brand do Acla, a mulher. O símbolo feminino da mulher. Que vem do encontro com o empreender da mulher. E o Acla significa cor de rosa, em havaiano, por isso rosa. A flor, ela veio para simbolizar esse cuidado, essa força, mas mais do que tudo, essa sensibilidade, né? E aí a gente trabalhou todo esse arquétipo. O arquétipo do Acla é ser cuidadora. Então a gente trabalha isso muito forte. Por isso que o cuidar, ele tem que estar acima de tudo. Se eu estou te cuidando, se eu estou te observando, se eu estou olhando, percebendo,
está no Acla. E nada, nada sai disso. Os nossos valores são muito fortes. Toda a parte do entendimento do garçom, do treinamento que a gente dá toda semana dos líderes, todos eles sabem na ponta da língua todos os nossos valores. Tu que faz o treinamento semanal com a equipe? Eu e a Sara. A gente tem um treinamento semanal, onde a gente tem os líderes principais e a gente conversa sobre tudo o que aconteceu na semana. Tudo. E a gente aponta todos os problemas, tudo que deu certo e o que não deu certo, então a gente ajusta, a gente não deixa passar. Porque isso é algo que, para nós, é o que a gente mais sentia, pelo menos eu, que mais sentia falta quando eu prestava consultoria nas organizações, era essa falta de sinergia com o colaborador, essas reuniões. Então você precisa ter, porque você já vai sanando qualquer tipo de problema que acontece. E para estar no Acla, para trabalhar no Acla, essas pessoas precisam estar abertas a ter esse entendimento, a se sentir cuidado, a trabalhar numa situação de que qualidade, atendimento, agilidade e respeito são os nossos pilares. São os 4 pilares que a gente não abre mão. E uma vez que isso está bem entendido em todos os pontos do Acla, a gente tem a experiência que nós temos hoje. Tu comentou ali, né, que vocês demoraram 2 anos para inaugurar por dificuldades. Quais foram Sim. essas dificuldades nesses 2 anos? Então, nós estamos frente ao mar, ao lado de um rio, né, que é o Pirequezinho, né? Então a gente teve algumas dificuldades voltado à planta mesmo, a liberação da própria cidade, situações de a Atílio Fontana estava passando por transformação também, então teve todo um processo de transformação da Atílio Fontana para que pudesse deixá-la de uma forma também para acolher todo esse crescimento da cidade que vem acontecendo. Alvará, situações de liberação da planta de um local residencial para comercial. Então, houveram algumas situações de demora, que foi o que aconteceu para chegar. Inclusive, aproveitando, a gente faz 3 anos agora, dia 1º de abril. Abertos. Dia da mentira. Nós inauguramos no dia da mentira, porque era algo que ninguém acreditava. A maioria das pessoas dizia, não, mas no canto do Perequê, aquele canto que não... Ninguém chega, ninguém vai, nada tem. Em Perequê, o que acontece? O que acontece no Perequê? Mulheres empreendendo? Não vai, não vai. Então, isso nos trouxe mais força ainda, obviamente, de que vai. Vai e foi, né? E foi. Então, são 3 anos agora de inauguração. Então, a partir da semana que vem, a gente entra no mês de aniversário do Acla. E espero aí que nesses próximos anos que vão adentrar, a gente continue fazendo algo a mais pela cidade e pela região. Antes de eu avançar para os outros temas que eu quero, né, abordar, tudo bem que esse início, isso entra também um pouco na parte do porquê em Perequê, de como é empreender em Perequê, né? Mas teve essas dificuldades no começo relacionadas mais a aprovações e liberações com prefeitura. Isso. Né? Mas a gente sabe que empreender, muitas vezes o abrir é mais fácil. Tu abre, passa ali pelas dificuldades de burocráticas, mas foi na cara e na coragem, com estudos e abriu. Mas a gente também sabe que nessa cidade que ainda tem muitas coisas acontecendo, né? O domínio principal é de um mercado imobiliário, mas que a parte de serviços e comércios ainda é carente, ainda é deficiente e ainda não está consolidada, principalmente por incentivos, né? Mas também por mão de obra. Como que foram esses 3 anos? Porque não adianta há 3, 4 anos atrás, quando não tinha nada, você abrir e agora, com tudo acontecendo, você não ter se reinventado. O princípio, a essência do Acla é o mesmo, mas vocês tiveram que ir se readequando, se adaptando e se moldando a tudo que vinha acontecendo. Como é que foram esses 3 anos? O que vocês avançaram? O que vocês recuaram? O que vocês pensaram? Quais estratégias vocês usaram para crescer cada dia mais o nome do Acla?
Ana, isso é uma pergunta bem pertinente. Quando nós desenhamos o branding, nós olhamos num longo prazo. Porque quando você faz um negócio e você só avalia curto prazo ou médio prazo, precisa ter um cuidado. Então a gente avançou a longo prazo, porque dentro desse brand a gente desenhou tudo que nós precisaríamos e gostaríamos que tivesse nesse local, na região. Porque a gente obviamente está em Porto Belo, mas a gente pensou em todo o macro. A gente abriu o restaurante com um serviço, que era o serviço de restaurante. Logo em seguida, nós entramos com a parte de eventos, que hoje o Acla é uma referência de eventos também. Mas dentro desse estudo, a gente já tinha... Inclusive, a gente vai fazer um baita de um evento com eles. Esse episódio vai sair antes de maio? Vai. Então, a Pax vai fazer a Pax Run, dia 30 de maio, e vai ter uma coffee party, um evento com o Acla em parceria, junto com a Caiá. Então a pessoa vem, corre a nossa prova na Atílio Fontana, que agora já está readequada. E eu como embaixadora, diga-se de Temos uma passagem. embaixadora aqui, porque além de empreendedora e mãe, e mulher e tudo mais, ela também é embaixadora da Pax Run, porque ela tá treinando muito bonitinha. E também, então, a pessoa vem, corre e o pós-prova é lá no Acla, em Vai ser parceria, lindo, tá? com café da manhã gostoso, aquele pós-prova que todo mundo gosta. Então, voltando ao episódio. Voltando ao episódio. Então, nós começamos com um produto que era restaurante. Sim. Segundo produto, eventos, que estourou. O eventos que a gente fala, ele entra em várias frentes, né? Desde o corporativo voltado à construtora, a eventos de mulheres, muito encontros de mulheres. E dentro desse estudo, nós também tínhamos a abertura do sushi, que logo aconteceu depois de um ano. Então, a gente aguardou todo esse momento para entender como que o mercado ia reagir. Abrimos o sushi também e agora, como uma novidade, que também está dentro desse brand, e a gente esperou o momento certo, a partir de maio a gente também está abrindo para casamentos diurnos. Como você bem sabe, o Acla não abria para casamento. Eu achei que o meu ia ser o primeiro. Pode Vai ser? demorar. Não, a gente dá um jeito. Então, o Acla, a partir de maio, ele abre para casamentos diurnos, que isso é algo que já me traz uma felicidade muito grande. Eu estou muito à frente desse projeto de eventos da parte de casamento, porque como eu sou muito família e eu venho de uma família grande, fazer casamento no Acla eu acho que vai ser um dos meus maiores prazeres. Então, diante disso tudo, desses 3 anos, a gente teve que seguir o nosso estudo. Esse reinventar, a gente precisa ter um pouco de cuidado, porque senão você sai dando tiro para tudo que é lado, e não foi o que o Acla fez. Ele literalmente seguiu dentro do que a gente estudou, dentro de todo um trabalho que a gente veio sentindo e prestando atenção no mercado, trazendo isso para perto, estudando, fazendo a coisa acontecer e ajustando. Então esse foi todo o trabalho que a gente fez, que fez toda a diferença lá atrás. Enquanto a gente não conseguia aprovar todo o projeto do Acla em 2 anos, a gente estudou. A gente literalmente estudou. E o que vocês faziam nesses 2 anos antes de abrir, enquanto o Acla... Prestava consultoria. A Sara em consultoria de indústria de pescados, eu em consultoria em vários segmentos, desde confecção, clínica médica, indústria de alimentos também. Então, a gente fazia toda essa consultoria e corria para o Acla para fazer o trabalho. E hoje, como é que funciona essa divisão dentro do Acla? Você fica com qual parte? A Sara fica com qual parte? Quem é que continua fazendo esses estudos? Como é que foi? Esses estudos anteriores, foi só você e a Sara? Como é que começou? Porque às vezes quando tu tem o raciocínio lógico, tu vai seguindo. Mas para ter a primeira fagulha, como é que foi? Sim, é engraçado porque assim, a Sara ela se reencontrou muito na questão do marketing, né? Então, a Sara desde o início ela começou a estudar muito essa questão de principalmente cliente. E até hoje ela faz isso. Então, a Sara, todo o departamento de marketing é muito envolvido com a Sara. É algo que ela gosta, é algo que eu tenho o maior orgulho de dizer para ela que o quão importante foi ela ter esse entendimento, ter se envolvido com isso, porque hoje a trajetória do Acla dentro do marketing, dentro da forma que as pessoas nos veem, principalmente pelo Instagram, vem de todo esse estudo e do cuidado dela. A Patrícia ela fica mais na parte operacional e comercial.
Então, parte financeira, contratação de funcionário, treinamento, RH, compras, parte comercial, toda a parte de manutenção, o operacional mesmo, ele é mais envolvido comigo. Então, a gente tem essa divisão, mas essa divisão, ela, quando a gente se encontra, ela deixa de existir. Porque como foi tudo muito junto, eu e ela, então a gente divide as informações, as funções, realmente a gente se respeita, porque eu acho que isso é importante, né? Eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar atrás de uma mesa muito voltada a papel, a Sara já é uma virginiana, que ela é muito do processo. Eu. Você? Pois é, eu sou Áries, então imagina, né? Então, e deu uma junção muito boa com isso, porque enquanto ela projeta, eu estou fazendo. Enquanto ela dizer por aqui, eu já estou indo. E foi. E dentro disso tudo, como é que foi empreender, começar a empreender e continuar empreendendo por ser mulher? Teve alguma situação que talvez deixou vocês mais à mercê por conta do sexo biológico? Ou para ti, não, foi tudo a mesma coisa, acho que todo mundo me tratou igual? Quais foram esses desafios, se é que tiveram? Teve, eu acho. Pela cara. Ana, eu vou te falar uma coisa. Eu trabalho no meio masculino há muitos anos. Sim. Dentro de um bar desde os 12 anos com meu pai. Não foi um desafio para mim lidar nesse meio. Eu acredito que para a Sara também não, porque a gente se uniu muito, né? Eu acho que a força que nós entramos dentro do que a gente acreditava, ninguém iria parar. E se em algum momento essas pessoas olharam para nós, e eu sei que isso aconteceu, né? Porque isso foi dito, inclusive, em uma reunião, que a gente não iria conseguir, a prova está aqui. E a gente não só conseguiu, que a gente vem crescendo, a gente vem sendo referência dentro da região, e de uma forma muito singela. Por isso que eu te falo que eu acho que o maior desafio, para mim, foi ter a força e, ao mesmo tempo, ser sensível. Ter a força e não deixar de ser feminina. Porque isso, às vezes, ele tem um combate, né? Então, o maior desafio talvez foi esse, e não por nós sermos mulher. Eu acho que esse lado é algo que nunca, para mim, nunca foi assim, vai ser uma barreira. Não. Você precisa saber onde você está, com quem você está falando, respeito, ser respeitada, se dar o respeito, ser clara no que você precisa e fazer. E como você acha que ser mulher impacta no seu negócio? Eu acho que é a força E de onde vem essa força? da vida, das responsabilidades, das dores, que todo mundo passa. De querer algo a mais todo dia. De você poder olhar para os teus que estão ali e saber que a responsabilidade é sua. Se der certo, a responsabilidade é sua. E se não der certo, também é sua. A responsabilidade sempre vai ser da gestão. Não vai ser do teu colaborador. Sempre é nossa. Então essa força, essa garra, ela vem da vida. Não tem de outra forma. Você precisa entender que se você acordou, abriu os teus olhos, respirou, olha a oportunidade que a gente tem, né? De fazer. E é algo que eu não deixo para amanhã. É hoje. E o que te motiva todos os dias? Porque uma coisa é ter a vontade de fazer acontecer, mas e naqueles dias que a Patrícia acorda cansada, não quer levantar da cama, ou tá dando tudo errado, o que te bota no caminho de novo? Pessoas. O próximo. O cuidar. O servir. Saber que comigo, do meu lado, eu tenho mais 30 e tantas pessoas. Além de toda uma cidade, ou de um local, ou de uma Ana da Pax.
que vai ao Acla para comer o seu poke. Poke vegano com adicional de tomate e um edamame extra sem molho, por favor. Então, esse cuidado, quando você tem algo que é voltado às pessoas, principalmente com comida, a responsabilidade é absurda. É que comida é afeto, né? Quando você está no fogão, vou falar por mim, que a gente às vezes está ali com 2, 3 frigideiras e fazendo risoto, você precisa emanar muita coisa boa, porque alguém vai comer, alguém vai colocar para dentro algo que você está ali fazendo. Então, assim, se é a Patrícia ou se é os meus colaboradores que estão na cozinha, eles precisam sentir que nós, como gestores, estamos ali por todos nós, por eles, por alguém que nos escolheu. Ô, Ana, as pessoas em casa escolhem o Acla ou escolhem qualquer outro restaurante aqui que nós temos. Mas quando a pessoa escolheu o Acla, às vezes na semana foi escolhido, se arrumou para isso, colocou a melhor roupa, se maquiou, colocou o seu perfume, veio até nós temos a obrigação de servir e dar a melhor experiência, porque a gente foi escolhido. Como por muitas vezes a Pax foi escolhida para viver, para começar a sua vida, o seu relacionamento, o seu casamento. Eu vou viver aonde? Na Pax. Então, se a gente tem isso, e se nós fomos o escolhido, como não fazer o melhor? Como que eu não vou acordar e ir feliz para o meu negócio? Não existe essa possibilidade. Paty, quando tu fala, né, de tudo isso, a gente vê a tua essência, o teu cuidado sendo transmitido ali dentro do Acla, né? Mas como a Patrícia, gestora do operacional, faz com que os teus funcionários sintam e transmitam a mesma coisa? Porque, sim, é muito diferente o dono do negócio, o sócio, um empreendedor, chegar com essa vivacidade ali e entregar tudo que tu fez, tudo que tu criou, tudo que tu idealizou, a tua força no teu negócio, porque é teu, é o teu nome, é o teu resultado, é a tua essência, né? Mas quando tu envolve uma equipe grande, 30 e poucos funcionários, né? Pô, 30 e poucos funcionários? A gente tem 25 fixos, né, conosco, e nós temos os final de semana que também são fixos, mas é nessa média. Então, o Acla hoje tem quase a mesma quantidade de funcionários que a Pax tem, próprios, né? Fora os terceirizados. Mas como é que tu faz com que a sua equipe transmita o sentimento de dono? Sinta e ele queira ir, porque é muito fácil tu acordar e falar: pô, vou trabalhar, é meu negócio, eu vou ir trabalhar. Agora, quando é o outro, pô, é negócio do outro, como é que eu vou fazer ele sentir a mesma oportunidade de que aquilo lá também é parte dele e ele vai e sirva com tanta essência? Perfeito. Ana, a verdade é algo que você nunca pode deixar de ter com nenhum colaborador. Sempre a verdade. A tua essência você precisa passar. A transparência do teu negócio você precisa passar. E o que é ser transparente? Principalmente quando a gente fala de restaurante, de números, as pessoas tendem a imaginar algo, principalmente números. A Patrícia, a Sara, nós temos muita responsabilidade nessa questão da transparência que a gente traz em reuniões. E o que eu falo para eles sempre? Eu não quero estar aqui a minha vida toda. Eu quero empreender novos negócios, porque eu sou empreendedora, eu sou Mariana visionária, eu estou aqui, mas já estou olhando lá, o que eu posso fazer, onde eu posso ir. O que eu sempre falo para eles? Façam bem feito para estar no meu lugar, porque em algum momento eu vou. E qualquer um de vocês aqui podem ser proprietários do Acla. Qualquer um pode vir comigo. Qualquer um pode sentar na minha cadeira, porque em algum momento eu vou. E o que eu puder ensinar, transmitir, mostrar, eu vou fazer. Gerir pessoas, principalmente dentro desse nosso segmento, que é tão difícil ter essa mão de obra aqui na região, como para vocês também. A gente sabe que não é fácil, mas quando eles se colocam nessa posição e entendem que o Acla ele é amor, ele é sentimento, ele não é só um restaurante que serve comida, ele é muito mais que isso. E você consegue colocar neles a questão dos valores muito bem alinhados,
e principalmente a cultura. A gente tem uma cultura muito bem desenhada. E a nossa cultura, eles mesmos já sabem quando não tem algo errado. Um já conversa com o outro a nossa cultura, porque a gente tem atrás, em toda a parte nossa dos staffs, a gente tem a cultura espalhada em todo lugar. Então não tem como a pessoa não ver os valores e a cultura. Eles mesmos se ajudam e procuram, às vezes, arrumar algo que deu errado. Então, essa transparência, essa verdade com eles é o que a gente da gestão procura ter. Fácil foi? Não foi. A gente abriu o Acala no dia 1º de abril, eu, a Sara e o Volney, né, que é o nosso sócio, proprietário do terreno também, com uma vontade muito grande, com um desejo que desse certo, mas assim, o que vai acontecer? A gente não sabe do futuro, né? A gente só tinha uma mão de obra muito forte, o querer, um sonho, e saber que nós não iríamos abrir mão da verdade, qualidade, o atendimento e agilidade. A gente não ia abrir mão disso, jamais. Eu sou compras do Acala. E eu sei exatamente o que eu compro. Eu não compro por preço. Eu nunca vou abrir mão da qualidade do que a gente serve. E todos os nossos sabem. Eles conhecem como que a Patrícia trabalha. E isso traz para ele uma segurança e uma garantia e mais uma segurança do que eles estão vendendo e estão te atendendo, porque eles sabem do que a gente está fazendo. Então, essa transparência e a verdade com o colaborador é o que faz eles estarem ali todos os dias, com vontade de ficar e, quem sabe, ser um dia o dono do Acala, para que eu possa seguir. E tu deixa isso assim aberto, que eles poderiam se tornar um sócio? Sempre, sempre. E como é que tu faria isso? Venderia uma cota? Daria uma cota? Ou ainda não pensou nisso? A gente ainda não desenhou isso, mas assim, não é uma fala de boca para fora. A Patrícia, ela sempre foi de 4, 5 anos. 4, 5 anos, eu renovo. Porque eu acho que a vida, ela traz isso da curiosidade. Eu já fui consultora de construtora. E eu amei estar no meio de uma obra. O Acala hoje, ele foi profissionalizado para que ele possa seguir sem as proprietárias estarem ali todos os dias. Isso é importante porque essa responsabilidade você vai passando. E daqui a pouco, sim, quem sabe, uma cota. Ou daqui a pouco chega alguém, não é a nossa vontade, obviamente, porque o Acala ainda é muito a Patrícia e a Sara, mas empreender ou você levar esse legado para outras frentes, eu acho que isso seria incrível também. E Paty, agora, vindo agora um pouco para empreender em Porto Belo, né? Quando que a Patrícia veio para o litoral? Por que ela veio para o litoral? Foi direto em Porto Belo? Na verdade, eu frequento Porto Belo há 30 anos. A família do meu ex-marido é aqui de Porto Belo. Então, assim, a gente passava todo final do ano aqui com a minha filha. Então, eu já conhecia Porto Belo. Eu saí de Blumenau tem 15 anos, né, que eu vim para o litoral. Então, quando aconteceu toda essa junção da ideia de abrir um negócio no canto do Perequê, eu me senti em casa porque eu já conhecia. E como estava tendo uma mudança da minha vida pessoal, minha e da Sara naquele momento, que aconteceu praticamente juntas, a minha história dela, e veio de encontro com aquilo que eu já vivia enquanto casada, eu disse, nossa, é o lugar certo. Então, a oportunidade do Perequê veio até vocês, não foram vocês que falaram, eu quero no Perequê? Não, veio até nós. E foi o dono do terreno? Foi, o Volney. Como é que ele chegou em vocês? O que acontece, Ana? Como eu te falei, eu sou uma pessoa que eu trabalho com muitas coisas, assim, né? E eu fui síndica profissional durante muito tempo também. Era consultora, síndica profissional. E eu fui síndica profissional de um prédio, de um condomínio, aonde o Volney era morador e permutante também. E conheci ele lá e ele me falou desse terreno que ele queria... o sonho dele era abrir um bar. Isso estava na minha essência, né? Mas o bar que ele queria abrir era assim, ó. Quero cerveja de 600, garrafa, frango a passarinho e camarão empanado. Camarão empanado, tudo bem. Cerveja de 600, garrafa, acho que não vai rolar. E frango a passarinho, acho que também não. E aí, com essa vontade dele
do mundo sertanejo, que ele também queria, e também vamos botar um sertanejão. E a Patrícia veio também de produção, né? Produção artística do mundo sertanejo, que é algo também que eu trabalhei. E também tem a ver muito com a minha essência, apesar de o Akla não ter sertanejo. Então, quando eu ouvi isso dele, a vontade de ter um bar, o mundo sertanejo, eu digo, opa, vamos juntar. Sara, vem junto, vamos entender esse meio. Quando nós chegamos ali e vimos o terreno, eu digo, opa, ok, mas a gente vai mudar só um pouquinho. Só um pouquinho. A gente só deixou o camarão empanado, o resto a gente mudou. E não é qualquer camarão E não é qualquer empanado. camarão, é um king. E onde que tu conheceu a Sara nesse meio? Então, a Sara, foi em 2012 que eu conheci a Sara. O ex-marido dela era o meu gerente de indústria de pescados, onde eu era CEO dessa empresa, em Porto Belo. E a Sara veio fazer toda a parte do controle de qualidade para a nossa empresa na época. Então, eu fui testemunha do casamento dela. Aí, logo depois, essa empresa também ela foi entregue e eu e a Sara nos tornamos sócias da Gerenciale, que é uma empresa de consultoria para a indústria de alimentos. E a gente começou a nossa trajetória junto, isso já em 2017. E aí decidiram então abrir o negócio junto. Isso, a gente vinha como consultora dentro de algumas indústrias, ela na parte toda de controle de qualidade, desenvolvimento de produtos, rotulagem, e eu entrava com toda a parte de financeiro, RH e comercial. E como é que é hoje empreender numa cidade que está em desenvolvimento, mas a parte, como a gente falou, de serviços e comércios ainda está se consolidando? É muito desafiador. É desafiador porque a gente precisa fazer uma força muito grande para trazer o público até nós, né? Porque é uma cidade que ainda está em crescimento, é uma cidade que, por estar em crescimento, ainda não tem muitos pontos turísticos que a gente possa trazer, principalmente esse cliente. Falando da Tílio Fontana. Hoje nós temos o Akla na Tílio Fontana. Temos outros restaurantes também? Temos. Então, assim, é desafiador o tempo todo, é onde a gente está trabalhando o tempo todo e não mudando de rota, que foi o que eu comentei lá atrás. A gente segue o nosso brand, mas estudando o mercado. Eu vou te falar que até o mercado nacional ou até mundial. A Coffee Party é uma realidade, né, que a gente também trouxe. Entendendo que o público mudou. Sim. Né? Então, assim, o Akla hoje ele tem música até 11 horas da noite e fecha meia-noite. E o público da nossa região é esse. Então, nós não temos mais a madrugada. Isso, de uma certa forma, é maravilhoso, né? Então, empreender aqui na região, ele acaba ainda sendo desafiador, mas eu vejo algo incrível para a nossa região. O que você vê de incrível? Crescimento, Ana. As pessoas vindo, elas estão vindo, né? Mas o crescimento, principalmente o que o poder público pensa em fazer e que a gente confia e acredita, porque é sobre E isso. luta para fazer E luta o ainda. tempo todo, né? Em reuniões e brigas, porque a gente briga, né? Briga para fazer acontecer, né? E nós, como mulheres, quando a gente resolve brigar, a gente sabe que a gente não sai do prumo, mas a gente não esquece. Então, eu acredito que Porto Belo não demora muito, mas o crescimento na região nossa, principalmente Perequê, ele deve acontecer no máximo em 5 anos, desde o alargamento da praia, desde toda a parte da Tílio Fontana ser uma área gastronômica e que vai nos ajudar, porque quanto mais restaurantes, quanto mais comércio para Tílio Fontana nos ajuda. Nunca foi saudável e nunca será saudável você ser único, muito pelo contrário. Né? Tem que ter mais restaurantes, tem que ter mais visibilidade para a nossa região, porque daí você não faz a força sozinha. Você fazer a força sozinha de trazer o público até você, isso é o mais desafiador. E como é que você enxerga essa evolução de quando o Akla começou para como o Akla tá no meio de Porto Belo e visualiza esse futuro em paralelo ao desenvolvimento da cidade, principalmente do bairro do Balneário Perequê? Quando nós começamos, Ana, era um sonho no nada, sendo bem sincera. E hoje, olhando para 3 anos atrás, vamos pensar em 3 anos com o Akla inaugurado. Sim. Isso eu tenho o maior orgulho também de falar, porque o Akla inaugurou no dia 1º de abril
não foi na temporada, porque o Acla não abriu para ser temporada. A gente já abriu, fizemos a inauguração dentro de uns meses que já vinha o inverno, para que as pessoas pudessem entender que era um restaurante anual e não de veraneio. E desde então isso só veio crescendo. Isso é algo, eu vou falar para você que é algo incrível o crescimento que nós tivemos. E não foi só por ser um restaurante ou por ser comida, porque comida muitas Sim. pessoas fornecem. Até o próprio delivery, que o Acla também abriu um delivery, que eu até acabei não mencionando, que acaba sendo outro serviço nosso, mas é algo que foi muito mais do que servir comida, foi esse cuidado, foi esse arquétipo nosso que é o do cuidador. Então esse crescimento que o Acla veio tendo nesses últimos 3 anos, com o que a gente imagina para os próximos anos, principalmente se tornando um lugar específico para eventos também, é algo que o poder, principalmente político aqui da cidade, tem essa percepção de poder trazer isso com mais força, entender que, principalmente a orla do Perequê precisa ter esse cuidado com a praia, que é o que a gente luta tanto, né, para ter algo... Vida, que é o que... Nós demos vida àquele canto. E é uma vida que todo dia eu olho e digo, meu Deus, que lugar. Mas é aquele canto. Só que todo o resto que a gente corre na praia, Pax Run, a gente vê que não tem isso, e a gente precisa ter isso. E eu acho que é a nossa maior luta, né? É trazer vida, é trazer tudo que a gente pode trazer para uma praia. Então, talvez agora com o alargamento, com tudo isso que a gente sabe que a prefeitura está trazendo, né, que o nosso prefeito está buscando, as construtoras estão brigando para isso, a associação e tudo mais, eu imagino que nós não podemos não continuar com essa força de querer mudar. Não pode, isso não pode acontecer, porque não é uma briga solitária. Empreender já é muito solitário, né? Porque assim, você empreende, principalmente para a gente que é da gestão, a gente chega em casa solitária e a gente tem um negócio para gerir. E 30 dias passa rápido, né? Para você chegar no dia 1º e você ter todo as suas responsabilidades. Então, o poder público entendendo isso e olhando com um pouquinho mais de carinho, talvez seja o gás que a gente precisa para... Bora, vamos para cima. E como você vê o que o Porto Belo, o que o Perequê te proporciona no dia a dia? Seja na Patrícia, que hoje mora por aqui? 1h30 praia. 1h30 praia. Pax, quem sabe, né? Ela tá de olho num Namar, ela já pede pra encomendar a unidade dela. Já tava encomendada, né? Quase que eu bati o sino. Mas você vive aqui no dia a dia, né? Tu tá aqui todos os dias, o tempo todo na Acla, então o que Porto Belo te proporciona? Tanto pra Patrícia, pessoa, quanto pro Acla, da Patrícia e da Sara. Estilo de vida para mim. Porque eu moro em meia praia, eu venho correndo até o Acla e volto... mulher! Não tá sabendo, né? Pois é. Eu venho correndo até o Acla e volto correndo para casa. Isso é estilo de vida, porque eu poderia muito bem correr a orla toda de Itapema, como eu já fiz muitas vezes, ou caminhar. Mas o domingo, principalmente, você vai me pegar correndo até o Acla, trabalho, às vezes vou para a cozinha, e depois volto correndo ou andando, se eu estiver muito cansada. Então, assim, esse estilo de vida me fez vir para Porto Belo. E olha a loucura. Quando eu venho na orla da praia, porque eu faço a corrida na praia, eu não corro aqui na Tílio Fontana, eu vejo o quão falta vida na praia. Mas mesmo assim eu acredito nesse estilo de vida que a gente possa ter. Porque as pessoas que estão investindo aqui, elas precisam descer da sua unidade, ir para a praia e se sentir abraçada, que é o que a gente sente em outros lugares aqui próximo. Isso a gente não tem ainda. Mas que está sendo, né? Porque... Está sendo, está vindo. Por isso que a gente precisa trabalhar com essa força hoje todo o dia. que né, a gente percebe e vê acontecendo no Perequê, né? O Perequê até 5 anos atrás não tinha nada. Eram, né, tanto que a CIP, a Associação das Construtoras, eram 5 associados, hoje a gente já tem passando de 50, né? Então, a parte da construção civil, a parte do mercado imobiliário, trouxe já muitos investimentos e muito desenvolvimento para a cidade, né? E de lá para cá, a gente viu alguns comércios começando a aparecer, né? Se for olhar hoje na orla da praia, a gente tinha um restaurante até então e hoje pelo menos 5 tem,
né, entre barzinhos e restaurantes. Só que essa realidade que a gente quer, que a gente vende e luta para acontecer, é realmente um Porto Belo, um Perequê, é uma orla pequena, são 2,5 km, né? 2,5 km. Então, esse episódio vai sair, eu já vou estar com o meu diploma na mão, então nós, arquitetos e urbanistas, já posso me denominar assim, né? Falta um dia para eu ter o meu diploma na mão. A nossa idealização de uma cidade é uma cidade caminhável, então uma cidade que tu consegue fazer tudo próximo, que isso a gente já tem essa oportunidade aqui, é tudo muito próximo, é uma orla pequena, é uma orla plana, não tem dificuldades de acesso, né? E é uma cidade em que as pessoas possam viver no térreo, Uhum. né? Então a gente já tem muitos edifícios altos que já dificultam um pouquinho essa convivência e olhos para a rua que a gente fala, né? Então a gente precisa fomentar e precisa trazer e incentivar esses comércios, esses térreos ativos, né? Com restaurantes, com cafés, com padarias, com supermercados, Uhum. com lojas de roupa, com salões, né? Para que as pessoas queiram passar pela nossa cidade e ficar, né? Que elas tenham um banco para apreciar alguma coisa bonita, que elas tenham uma mesa para jogar a conversa fora, né? E a nossa aula, ela tem que proporcionar isso, porque é uma aula pequena, já tem o projeto aí para ser feito da extensão da faixa de areia, né? A Lenotre vem com um projeto paisagístico de reurbanização de toda essa orla, então uma orla que não vai ser voltada para carros, né? Vai ser uma orla que é para pedestres, é para ciclistas e é para as pessoas, né? Que vão proporcionar uns espaços de convivência ainda melhores dentro da praia. Claro, vai ter a área de sol, vai ter a areia assim, mas que elas possam aproveitar, né? Só que, além disso, o que poderia ser estudado e tá já em vigência, né, nos estudos dos novos planos diretores, esses térreos frente mar comerciais. Porque aí a pessoa, ela tá na beira da praia, ela tem um restaurante para pedir uma comidinha, uma caipirinha, um camarão empanado, um franguinho frito, né, uma lata de 600 de cerveja, mas é isso que vai fazer com que elas queiram aproveitar os nossos espaços públicos. E a cidade carece, não só a nossa, mas todas as cidades carecem de espaços públicos de qualidade. Porque espaço público em qualquer canto, qualquer um pode fazer. Deixa um terreno baldio ali, bota um concreto, bota um banquinho, tá E feito. tá Mas feito, não né? é Mas isso não que é a sobre população isso. quer. Não, não Não é é isso que sobre a isso. gente quer entregar, Não né? é. Então, isso realmente, Porto Belo, ela é uma folha que está sendo colorida, né? Ela era uma folha em branco que está tendo a possibilidade de crescer, se desenvolver com premissas de um urbanismo mais sustentável, mais adequado às pessoas, né? Em cima disso tudo, a gente tem o nosso slogan que é viver a vida à flor da pele, né? A flor do Acla. Então, assim, esse sentir, que é o que a gente fala tanto no Acla, né? Sinta, perceba e faça. Que é o que a gente vem fazendo também aqui em Porto Belo. Eu acho que essa visão que todos tiveram de Porto Belo não foi em vão. Esse crescimento de Porto Belo não foi em vão. A gente só não pode querer achar que se não acontecer do dia para a noite a gente tem que desistir e ir embora. A gente não pode, porque eu sei o quão difícil é. A gente sabe o quão difícil é você empreender. Isso é óbvio, todo mundo sabe. Ah, você nasceu para empreender? Muitas das vezes acontece. Muitas das vezes a gente foi envolvido no empreender por uma situação da tua vida. Agora, você querer fazer diferente não são para todos. E nós do Acla, a gente quer fazer diferente. A gente quer transformar não só o nosso canto, mas toda a orla da praia, que as pessoas possam caminhar com segurança e vir até o nosso canto. Porque a gente está literalmente num canto, como se fosse uma praia particular, num cantinho, onde muitas das vezes as pessoas não vêm, né? Porque não tem nada que te chama para isso, né? Então a gente tem que fazer todo esse trabalho de marketing, de Instagram, para que as pessoas possam nos conhecer. E é por isso que a gente tem um fit tão grande, a Pax com a Acla, né? Porque é muito, muito sobre essência, sobre propósito, sobre o que quer deixar de legado, né? Sobre como quer servir, como quer construir, como quer cozinhar, né? Então, eu acho que é por isso que a gente sempre se envolveu tão bem.
né? A Pax para mim é, assim, falando um pouco da Pax, né? Ácala, Patrícia e Pax. Ácala, família, cuidadora. Patrícia, totalmente família e cuidadora. E aonde foi que nós nos conectamos? Família Pax. É uma construtora formada pela família, pelo pai, pela mãe, pela filha e pelo filho. Isso foi algo que para mim foi uma das premissas para eu poder abraçá-los e me sentir confortável em dizer que nós estamos juntos. Porque, como eu trabalhei, né, muito tempo com meu pai em bar, eu sei o que é trabalhar em família. Nada fácil, mas muito gratificante. Nada fácil, mas o que ele te proporciona é para o resto da vida. Sim. É o que eu pude levar para minha filha, é o que eu pude ensiná-la. Hoje ela não está do meu lado, ela mora em São Paulo, mas assim, a essência que ela tem, ela sempre fala para mim: mãe, tudo que eu vou fazer, eu lembro do que você fazia, o que você dizia, tenho a minha verdade, mãe, faço do jeito que eu imagino que tem que ser, mas eu lembro sempre do que eu via. Então isso é importante, ter a tua essência, não ser a essência de alguém, mas não esquecer as tuas premissas, que é a família. E, Paty, agora, que conselho você daria para mulheres que querem empreender? Ou pessoas que querem empreender? Não desistir nunca. Nunca. É difícil? É. Não sei qual o negócio que talvez essa pessoa vai querer empreender, mas acredite e vá. Porque não é fácil. Como eu falei, empreender não é fácil. Mas não desista. E para quem quer investir e empreender no nosso litoral, no Balneário Perequê? Ah, venha com força. Mas muita força. Mas muita força, mas venha com força. Se eu pudesse empreender, eu teria mais 5, 6 empreendimentos aqui. Porque é algo que eu gosto de construir. É tipo igreja, sabe? Freira, padre. Meu Deus do céu. Mas assim, eu acho que, como você falou, é uma folha em branco que está sendo desenhada. Sim. Já foi feito todo o rabisco. Eu acho que muito disso a gente já desenhou. Eu acho que a gente agora está pintando. Então a gente precisa de mais pessoas que venham para colorir, para nos ajudar a colorir. Porque a expectativa dessa cidade, desse local é maravilhoso. Eu acredito muito na nossa região. Muito. Apesar de não morar aqui. É que ela tá esperando o Namar, porque inclusive o Namar é do lado do Acla. Ela só tá esperando isso. É do lado do Acre, a gente vai fazer Um acesso. um acesso. Perfeito. Paty, vamos pro nosso bate-bola final do PaxCast de hoje. Vamos lá, 5 perguntinhas. Empreender sendo mulher é? Desafiador. O que te faz continuar é? Viver. Viver em Porto Belo, empreender em Porto Belo é? Gratificante. Empreender em Porto Belo é uma oportunidade por quê? Porque é um novo, Ana. E Porto Belo com o Acla daqui 5 anos vai ser o quê? Incrível. Então, Paty, quero te agradecer muito pelo nosso episódio de hoje. Muito obrigada. Por vir botar todas as suas emoções, todos os seus conhecimentos, todos os sentimentos de uma mulher, mãe, empreendedora, corredora e futura compradora da Pax também. Então, vou deixar o seu tempinho para falar mais que você quer falar, suas chamadas, convidar as pessoas para virem comer a sua comida maravilhosa e viverem o Acala. E aí a gente finaliza mais um episódio. Ana, eu agradeço em nome do Acala a parceria que a gente tem com a Pax. A Pax realmente é algo que eu admiro, respeito, principalmente o César, o seu pai, a sua mãe. Obviamente que são os alicerces, né? E aí, obviamente que tem essas duas pessoas que eu amo tanto, que é você e o seu irmão. Fico aqui, então, meu agradecimento à Pax, meu agradecimento também ao Acla, que é algo onde é um CNPJ e é uma história, a gente precisa respeitar o Acla, né? O Acla precisa ser respeitado. Eu também trabalho para esse negócio,
E convido a todos, então, para vir conhecer o Acla no Canto do Perequê, um lugar incrível, que venha trazer seu sentimento, que venha trazer sua história, que venha em família e que, para quem quiser, daqui para frente, casar, nos Eu acho que procure que tá iremos vindo aqui fazer. Como é que é? Como é que é, meu Deus do céu? Tá vindo umas indiretas diretas. Eu gostaria de fazer o seu primeiro casamento e É o o da meu minha. primeiro e único, né? Se eu casar é pra Amém. sempre. Amém. Aliás, o primeiro casamento no Acla, fazer o seu e da minha filha, com o maior prazer. Mas deixo aqui, então, o convite para que todos venham nos conhecer e, quem sabe, casar conosco. Então, Paty, mais uma vez, muito Muito obrigada. obrigada. E agradeço mais uma vez todo mundo que acompanhou a gente até aqui. E até o próximo PaxCast. Tchau, tchau.